Olá, esse é o vídeo 37 da série sobre cura espiritual baseada no livro O Médico Jesus. O título de hoje é Suas Taxas. O autor diz: ter saúde não significa apenas estar com as taxas em dia, colesterol, açúcar, etc., mas associar o bem-estar físico, emocional, mental e espiritual. Muitas doenças decorrem da frustração de não possuirmos determinados bens materiais ou então do medo de perdê-los. Não ignoremos que um dia teremos que abandonar o corpo e, de regresso ao lar espiritual, somente nos restará o exame que medirá o prazer e o significado que conseguimos dar à nossa existência. Este capítulo me fez pensar sobre a importância que nós damos muitas vezes aos bens materiais, e não só a importância, mas a preocupação que nós criamos em torno desses bens ou da falta desses bens. E aí ele traz o lembrete daquilo que nós levamos quando nós regressamos ao lar espiritual. Então, eu quero falar sobre isso, né? O que é que nós carregamos para o lar espiritual? Para falar sobre isso, eu resolvi pegar então o Livro dos Espíritos e aqui na pergunta 218 e seguintes traz um pouco as informações sobre isso, do que nós carregamos em cada encarnação. Então aqui, 218 mesmo, fala sobre a ideia se nós carregamos ou não percepções e conhecimentos das encarnações passadas. E a resposta dos espíritos é sim, né? Algumas vezes a gente tem recordações das encarnações passadas que são consideradas ideias inatas, né? O que é inato? É aquilo que nasce com a gente. Em algumas pessoas, a gente vê, por exemplo, em crianças, que tem uma lembrança mais viva, né? Desse aprendizado. São aquelas crianças que a gente fala que nasceram com um dom. Né? A criança que nasceu com um dom para música, né? Ela nunca estudou música, mas ela consegue tocar de ouvido, como a gente diz, né? O que é isso? Né? De onde vem esse conhecimento? Vem das encarnações anteriores. Outra pergunta que é feita aqui é se a gente pode perder aquilo que nós aprendemos nas encarnações anteriores. Na verdade, a gente não perde. O que acontece é que a gente esquece, né? Muitas vezes a gente esquece temporariamente as nossas habilidades porque elas não vão ser úteis para esta encarnação ou para fazer com que a gente aprenda sobre outras coisas, né? Para que a gente adquira novos conhecimentos. Então, o esquecimento ele é útil para a nossa evolução. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem aqui um trecho também, que fala do esquecimento do passado, no capítulo 5. E aqui, quando ele fala de esquecimento do passado, né, o Evangelho traz da utilidade desse esquecimento do passado. Porque, principalmente em relação às questões morais, né? Porque nós, em encarnações anteriores, nós tivemos desavenças com várias pessoas, né? Podemos ter tido inimigos, pessoas que nos fizeram mal ou pessoas a quem nós fizemos mal. E muitas vezes essas pessoas são aquelas que nascem no nosso círculo familiar, né? Nós nascemos aí próximas a elas com o objetivo de nos entendermos, de nos acertarmos, né? De nos amarmos em última instância. E o esquecimento do passado, ele vem com a intenção de facilitar essa convivência, né? Como é que eu poderia conviver com uma pessoa na minha família que eu sei que foi meu inimigo numa encarnação passada? Imagina se eu lembrasse o que ela fez a mim, ou se eu lembrasse o que eu fiz a ela, né? Isso poderia trazer inconvenientes para as relações. É por isso que nós esquecemos. Bom, então, mais uma vez trazendo para o texto, essa ideia essa importância que nós damos aos bens materiais e que muitas vezes nos faz adoecer, ela é sem sentido, né?
Porque nós não carregamos nenhum bem material daqui. Eu li uma frase e vou falar aqui, que fala exatamente sobre esse assunto. Ó. Retire de você seus bens materiais, seus títulos, seu corpo. Você é, em essência, o que sobra. Então, você não vai carregar seu corpo, você não vai carregar nenhum bem material, você não vai carregar nenhum título, mas você carrega o conhecimento que você adquiriu, as vivências que você trouxe, os crescimentos, sobretudo moral, que você teve, né? Então, se você estiver se preocupando demais com bens materiais, se isso estiver te fazendo perder o sono, te deixando estressado, reflita um pouquinho sobre o que realmente importa para você enquanto espírito. Bom, esse é o vídeo de hoje. Se ele tiver sido útil para você, peço que você compartilhe, pois talvez ele seja útil para mais alguém. Obrigada e até o próximo.